Existe uma ideia que parece fazer todo sentido, a de que, para conquistar mais, você precisa fazer mais, pensar mais, responder mais rápido, lutar mais, correr mais, estar sempre um passo à frente. Durante muito tempo, talvez você também tenha acreditado nisso, porque é isso que o mundo repete todos os dias. Que quem desacelera fica para trás, que quem para perde oportunidades, que quem não reage imediatamente demonstra fraqueza. Mas, e se essa lógica estiver consumindo exatamente a força que você mais precisa? E se o problema nunca tiver sido a falta de esforço, mas o excesso de urgência? Pense por um instante, quantas das decisões que você mais lamenta nasceram da calma? Provavelmente nenhuma. As palavras ditas no impulso, as mensagens enviadas no calor da emoção, as escolhas feitas por medo, as respostas apressadas. Quase sempre existe um padrão. Quando a mente acelera, a clareza desaparece. E quando a clareza desaparece, começamos a confundir reação com inteligência. Talvez seja por isso que algumas pessoas parecem carregar uma força difícil de explicar. Elas não são as mais barulhentas, não são as mais apressadas, nem as que vivem tentando provar alguma coisa. Mesmo assim, quando entram em um ambiente, transmitem uma sensação de segurança que não depende da opinião de ninguém. É como se enxergassem a vida de um lugar onde o restante das pessoas ainda não conseguiu chegar. E existe um motivo para isso. Elas descobriram algo que quase nunca é ensinado. A calma não é ausência de força. A calma é uma das maiores demonstrações de força que existem, porque qualquer pessoa consegue agir quando é dominada pela emoção, mas poucas conseguem permanecer lúcidas quando tudo ao redor parece exigir uma reação imediata. É justamente aí que nasce um tipo de poder silencioso. Um poder que não faz barulho, não precisa de aprovação, não disputa a atenção, mas transforma completamente a maneira como você vive, decide e enfrenta o mundo. E é sobre esse poder que vamos conversar hoje. A maioria das pessoas acredita que a calma aparece quando os problemas desaparecem, mas acontece exatamente o contrário. Primeiro, você desenvolve a calma. Depois descobre que muitos dos problemas que pareciam gigantes nunca eram tão grandes quanto a sua mente fazia parecer. Isso não significa que as dificuldades deixam de existir. Elas continuam. Os dias difíceis continuam. As perdas continuam. As incertezas continuam. O que muda é a maneira como você atravessa tudo isso. E essa mudança altera completamente a experiência de viver. Pense em alguém dirigindo durante uma tempestade. Se o motorista entrar em pânico, acelerar sem pensar e fizer movimentos bruscos, as chances de perder o controle aumentam. Mas quem mantém as mãos firmes no volante continua enxergando a estrada, mesmo com a chuva. A tempestade é a mesma. O que muda é a estabilidade de quem está conduzindo. A vida não é muito diferente. Em alguns momentos, tudo parece acontecer ao mesmo tempo. Problemas no trabalho, preocupações financeiras, conflitos dentro de casa, mensagens que nunca chegam, planos que não saem como o esperado. É justamente nesses momentos que a mente tenta convencer você de que precisa agir imediatamente, resolver tudo, responder tudo, encontrar uma solução para cada problema antes mesmo que o dia termine. Mas a urgência tem um efeito curioso. Ela reduz o nosso campo de visão. Quando estamos ansiosos, deixamos de perceber possibilidades. A atenção se estreita, o medo ocupa espaço e a pressa começa a decidir por nós. Talvez você já tenha vivido isso. Depois de algumas horas ou alguns dias, você olha para trás e pensa: se eu tivesse esperado um pouco mais, teria agido de outra forma. Essa frase aparece na vida de quase todo mundo. E ela revela uma verdade importante. Raramente nos arrependemos da calma. O arrependimento costuma nascer da impulsividade, das palavras que escaparam, das decisões tomadas no calor da emoção, das conclusões tiradas antes da hora. Existe uma força silenciosa em quem consegue esperar alguns minutos antes de responder.
porque esses poucos minutos permitem que a emoção diminua e que a lucidez volte a ocupar o seu lugar. É nesse espaço que surgem as melhores escolhas, não porque a calma resolve todos os problemas, mas porque ela impede que você crie problemas que nunca precisavam existir. Existe uma imagem que explica isso com muita clareza. Imagine um lago. Quando o vento sopra com força, a superfície fica agitada. As ondas distorcem tudo, até o reflexo do céu desaparece. Mas quando a água se acalma, ela volta a refletir a paisagem com nitidez. A mente funciona da mesma forma. Quando está agitada, tudo parece maior do que realmente é. As palavras dos outros machucam mais. Os medos parecem mais reais. As dúvidas ganham força. Até decisões simples começam a parecer impossíveis. Mas quando existe serenidade, você começa a perceber aquilo que antes estava escondido pelo excesso de ruído. E talvez esse seja o maior poder da calma. Ela não muda apenas a forma como você se sente. Ela muda aquilo que você consegue enxergar. E quando a forma de enxergar muda, a forma de decidir também muda. Existe uma ideia que poucas pessoas levam realmente a sério. A qualidade da sua vida depende muito menos da quantidade de decisões que você toma e muito mais da qualidade delas. E decisões ruins raramente nascem da calma, quase sempre nascem da pressa, da necessidade de responder imediatamente, do medo de perder, da vontade de provar alguma coisa. Quantas mensagens foram enviadas no impulso e depois causaram arrependimento? Quantas palavras ditas em poucos segundos destruíram relacionamentos construídos durante anos? Quantas oportunidades foram abandonadas apenas porque a ansiedade convenceu alguém de que não valia mais a pena esperar? É curioso. As maiores perdas da nossa vida nem sempre acontecem porque faltou inteligência. Muitas vezes acontecem porque faltaram alguns minutos de silêncio, alguns minutos para respirar, alguns minutos para permitir que a emoção diminuísse antes da decisão. Existe uma força enorme em quem consegue esperar antes de reagir, porque quem reage imediatamente entrega o comando da própria vida ao primeiro impulso que aparece. Quem faz uma pausa recupera algo muito mais valioso, a capacidade de escolher. E escolher sempre será mais poderoso do que simplesmente reagir. Observe uma árvore durante uma tempestade. Os galhos balançam, as folhas são levadas pelo vento, mas as raízes permanecem. É justamente por isso que ela continua de pé quando tudo termina. Com os seres humanos acontece a mesma coisa. Todos enxergam as palavras, as atitudes, os resultados. Poucos enxergam aquilo que sustenta tudo isso, a estabilidade emocional. Ela é invisível, mas aparece em cada decisão, em cada conversa, em cada silêncio, em cada dificuldade. Quem fortalece essa base não precisa demonstrar força o tempo inteiro. Ela simplesmente aparece quando é necessária. Talvez seja por isso que algumas pessoas inspiram confiança sem fazer esforço. Existe algo tranquilo nelas. Elas não têm necessidade de convencer ninguém de que são fortes. Não disputam atenção. Não entram em todas as discussões. Não respondem toda provocação. E isso não acontece porque são indiferentes. Acontece porque aprenderam uma lição importante. Nem tudo merece uma reação. Vivemos cercados por estímulos que tentam capturar nossa atenção. Uma notícia, uma opinião, uma crítica, uma comparação, uma discussão nas redes sociais. Todos parecem disputar espaço dentro da nossa mente. Mas maturidade também significa aprender a perguntar: isso realmente merece a minha energia? Essa pergunta parece simples, mas pode mudar completamente um dia inteiro. Porque muitas batalhas não são vencidas quando você luta melhor. São vencidas quando você percebe que nunca deveria ter entrado nelas. E existe uma paz enorme nessa descoberta. Você deixa de desperdiçar energia tentando responder tudo, explicar tudo, corrigir tudo, convencer todo mundo. A necessidade de vencer cada discussão desaparece, porque surge uma compreensão mais profunda. A sua paz vale mais do que a última palavra.
À medida que isso acontece, outra mudança começa a aparecer. Você percebe que o silêncio também comunica, às vezes, muito mais do que qualquer argumento. Há pessoas que falam sem parar porque têm medo de não serem percebidas. Outras aprenderam que presença não depende de quantidade de palavras, depende da qualidade delas. Existe um motivo pelo qual uma única frase dita no momento certo permanece na memória durante anos, enquanto centenas de palavras ditas no impulso desaparecem em poucos minutos. A calma dá peso ao que você diz. Ela faz com que suas palavras deixem de ser apenas sons e passem a transmitir convicção. Isso muda completamente a forma como as pessoas enxergam você. Existe um detalhe que costuma passar despercebido. Quando pensamos em força, quase sempre imaginamos intensidade. Alguém que fala alto, que reage rápido, que enfrenta tudo de peito aberto. Mas a vida mostra outra realidade. As pessoas mais fortes nem sempre são as mais intensas. Muitas vezes são as mais estáveis. São aquelas que conseguem permanecer inteiras enquanto tudo ao redor parece desmoronar. E isso não acontece porque elas nasceram diferentes. Acontece porque aprenderam algo que a maioria nunca aprende. Nem toda emoção precisa ser seguida. Imagine que sua mente é como um céu. Os pensamentos são as nuvens, algumas são leves, outras escuras. Algumas chegam carregadas de medo, outras de raiva, outras de insegurança. O erro é acreditar que você precisa acompanhar cada nuvem que aparece. Não precisa, você pode apenas observá-las passar. Quanto mais você luta contra um pensamento, mais espaço ele ocupa. Quanto mais tenta expulsar uma preocupação, mais ela insiste em permanecer. Mas quando apenas percebe que ela está ali, algo curioso acontece. Ela começa a perder força, porque pensamentos gostam de resistência, não de presença. É exatamente por isso que pessoas calmas parecem enxergar caminhos que outras não conseguem. Enquanto uma mente agitada tenta resolver tudo ao mesmo tempo, uma mente tranquila consegue separar o essencial do ruído. Ela percebe detalhes, nota oportunidades, escuta melhor, observa melhor, decide melhor. A calma não torna você mais lento, ela torna você mais preciso. Pense em um arqueiro. Antes de soltar a flecha, ele não acelera. Ele faz exatamente o contrário. Respira, ajusta a postura, espera o momento certo, porque sabe que alguns segundos de serenidade aumentam muito mais suas chances de acertar o alvo do que qualquer movimento impulsivo. A vida também funciona assim. Nem toda resposta precisa ser imediata. Nem toda oportunidade desaparece porque você esperou alguns minutos para pensar. Na verdade, muitas das melhores decisões da sua vida provavelmente nasceram depois que a emoção diminuiu. Existe uma frase muito conhecida que diz que o tempo resolve tudo. Talvez isso não seja completamente verdade. O tempo, sozinho, não resolve, mas ele oferece algo extremamente valioso: perspectiva. Aquilo que hoje parece gigantesco, daqui a alguns meses talvez nem ocupe mais espaço na sua memória. Então vale a pena fazer uma pergunta sempre que sentir que tudo está saindo do controle. Isso ainda será importante daqui a um ano? Essa pergunta tem o poder de reduzir o tamanho de muitos problemas. Ela devolve proporção. E quando recuperamos a proporção das coisas, recuperamos também a nossa paz. Outro sinal de uma mente fortalecida é que ela não sente necessidade de provar o próprio valor o tempo inteiro. Ela não entra em competição por reconhecimento. Não transforma toda conversa em disputa. Não mede sua importância pela aprovação das outras pessoas. Ela compreende que quem vive tentando convencer o mundo quase sempre esquece de ouvir a própria consciência. E existe uma liberdade enorme nisso. Você para de gastar energia sustentando uma imagem e começa a investir essa energia em construir uma vida. Porque no final das contas, as pessoas esquecem o que você tentou parecer, mas dificilmente esquecem como se sentiram ao seu lado. Todos nós conhecemos alguém assim, alguém que transmite tranquilidade apenas por estar presente.
que não precisa dominar a conversa, que não tenta impressionar, que escuta antes de responder, que pensa antes de falar. Existe uma confiança silenciosa nessas pessoas, e essa confiança não nasce da ausência de problemas, nasce da maneira como elas aprenderam a lidar com eles. Talvez seja esse o verdadeiro significado da serenidade. Não é viver sem desafios, é não permitir que cada desafio roube a sua identidade, porque existe um risco muito comum: confundir aquilo que acontece com aquilo que você é. Você enfrenta um fracasso e começa a acreditar que é um fracassado, recebe uma crítica e conclui que não tem valor, comete um erro e passa a carregar culpa como se ela definisse toda a sua história. Mas um acontecimento nunca é grande o suficiente para resumir uma vida inteira. Você é muito maior do que um dia ruim, muito maior do que uma decisão equivocada, muito maior do que uma fase difícil. Quando essa compreensão amadurece, nasce algo poderoso: a capacidade de recomeçar sem carregar o peso de se condenar o tempo inteiro. E talvez essa seja uma das maiores formas de calma. Olhar para si mesmo com honestidade, sem perder a compaixão. Reconhecer os próprios erros, sem transformar cada falha em uma sentença definitiva. Afinal, ninguém cresce sendo tratado como inimigo por si mesmo. Existe uma diferença enorme entre disciplina e dureza. A disciplina orienta, a dureza apenas machuca. Quem aprende isso começa a construir uma relação muito mais saudável consigo mesmo. E, curiosamente, quando essa relação melhora, todas as outras também começam a mudar. Porque pessoas em paz costumam espalhar paz. Pessoas agitadas costumam espalhar agitação. Aquilo que existe dentro de você inevitavelmente alcança quem está por perto. Por isso, talvez a maior contribuição que você possa oferecer ao mundo não seja fazer mais. Talvez seja viver de uma maneira que inspire estabilidade. Em um tempo em que quase todos estão acelerados, ser alguém calmo se tornou um ato de coragem. Enquanto todos disputam atenção, você pode cultivar presença. Enquanto muitos falam sem pensar, você pode escolher palavras que realmente construam. Enquanto tanta gente vive reagindo ao primeiro impulso, você pode aprender a responder com consciência. E essa escolha, repetida todos os dias, transforma lentamente quem você é. Não acontece de uma vez. Não existe uma manhã em que você acorda completamente sereno. A calma é construída da mesma forma que uma montanha é esculpida, pouco a pouco, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma respiração de cada vez, até que chega um momento em que as tempestades continuam existindo, mas deixam de levar você junto. Talvez seja isso que tantas pessoas procuram sem perceber. Não uma vida perfeita, mas uma mente que permaneça firme, mesmo quando a vida não é. Porque quando existe firmeza por dentro, o barulho do lado de fora perde parte do seu poder. Então, da próxima vez que sentir vontade de responder imediatamente, de provar alguma coisa, de correr sem saber exatamente para onde, experimente fazer apenas uma coisa: pare, respire, observe. Dê alguns segundos para que o silêncio organize aquilo que a pressa embaralhou. Pode parecer pouco, mas são justamente esses pequenos instantes que mudam grandes destinos. No fim, a calma não é a recompensa de quem venceu todas as batalhas. Ela é a ferramenta que permite escolher quais batalhas realmente merecem ser enfrentadas. E talvez seja exatamente aí que mora o verdadeiro poder. Não em controlar tudo, não em convencer todos, nem em nunca cair, mas em desenvolver uma presença tão firme que nenhuma tempestade consiga fazer você esquecer quem realmente é. Porque quando a calma deixa de ser apenas um estado passageiro e se torna parte da sua maneira de viver, você descobre uma verdade que poucas pessoas experimentam. A força mais poderosa quase nunca faz barulho, ela apenas permanece. E justamente por permanecer, transforma tudo ao seu redor.